queria começar a nossa conversa aqui pedindo mais detalhes para o senhor de algo que o senhor vem afirmando, né? Que o Brasil não vive hoje uma democracia. Por quê o senhor chegou a essa conclusão? Em uma democracia, os três poderes eles têm um equilíbrio e eles têm freios e contrapesos. Ou seja, se um extrapolar, o outro consegue remediar isso. O que nós temos visto hoje, principalmente na figura do ministro Alexandre de Moraes, é uma usurpação dos seus poderes e não há quem recorrer. Por exemplo, nós temos o ministro Alexandre de Moraes derrubando uma decisão que foi majoritariamente decidida pelo Congresso a respeito do aumento de IOF. O PT recorre ao STF, é sorteado, cai no ministro Alexandre de Moraes e ele mantém o aumento de IOF. Eu irei recorrer a quem? Já que ele é a última instância do poder. Nós temos, por exemplo, a prisão em flagrante do Daniel Silveira por um vídeo que ele postou fazendo críticas, que inclusive eu discordo, mas isso acredito que seja a liberdade e a imunidade parlamentar que está no artigo 53 da nossa Constituição. Ele está preso há 5 anos, sem uma ampla defesa, sem de fato conseguir exercer o seu papel como deputado, que foi inclusive cassado aqui por esse Congresso, mas a prisão foi feita através do ministro Alexandre de Moraes. Nós temos hoje, com diversos documentos que foram lançados recentemente agora do ex-assessor do Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, que mostra que basicamente as pessoas eram mantidas ou não na prisão por conta de uma análise de perfil da rede social da pessoa. Inclusive um homem foi mantido preso por conta de uma postagem de 2018. Ou seja, quando você vê todos esses cenários e esses episódios, você começa a perceber que de fato não há o que fazer contra uma tirania. Eu vou fazer o quê? Uma PEC para que o criminoso cumpra a lei, sendo que é ele mesmo que julga? Processo, por exemplo, envolvendo o próprio Bolsonaro. Você entra aqui no mérito se ele está certo ou não. Mas quando você olha a turma da turma, um é ex-advogado do Lula, que é o Zanin. O outro é amigo de Lula desde a adolescência, que é o ministro Flávio Dino. Os outros dois, que é Carmen Lúcia e Fux, foram indicados pelo PT. E o último é o ministro Alexandre de Moraes. Eu não acredito que haja imparcialidade em um juiz que fala fora dos autos, que dê a sua opinião, inclusive política, onde juízes que atuam politicamente nessa corte, que falam, por exemplo, que derrotaram o bolsonarismo, o próprio Gilmar Mendes, que diz que o Lula só está na presidência por conta de nós. Então, já extrapolou, quando eu digo que não há democracia, porque já extrapolou os limites. O meu perfil, por exemplo, foi derrubado após as eleições de 2022 e eu ainda não sei o motivo. Então, a tirania ela não vai vir no Diário Oficial da União. Estamos oficialmente em uma tirania. Eu acho que hoje a nossa democracia está extremamente fragilizada. Eu acho que a gente está caminhando a passos longos para algo que não se pode chamar mais de democracia. Bom, o senhor cita diversos problemas do país que a gente sabe que existem, cita propostas, soluções, mas a gente sabe que hoje, aqui no Congresso, a principal preocupação do PL é aprovar a anistia. Qual a chance que o senhor vê da anistia ser aprovada? Olha, é difícil falar em probabilidades e chances, né? Porque eu não quero ficar como aqueles programas de televisão de futebol que antes do time jogar fica assim, eu acho aquilo, eu acho aquilo. Não dá para saber, né? Da mesma forma como é inconstante o cenário do futebol, imagina a política. Mas eu acho que existe uma boa probabilidade, pelo fato de nós tivemos uma ação aqui de paralisação do Congresso, que inclusive a esquerda fez, e é engraçado, porque quando foram eles, inclusive a Erundina, pode duvidar do Nicolas Ferreira, pesquisa aí, paralisação, PT, e você vai ver a deputada Erundina com uma placa escrito fim do foro. Olha como é que o mundo dá voltas, né? Então, você percebe que já foi feita essa atitude anteriormente, nós tomamos ela agora e pressionamos e conseguimos, basicamente, duplicamos ou triplicamos o nosso apoio aqui para as pautas importantes que nós queremos, que é o fim do foro e, consequentemente, a anistia. Por que primeiro o fim do foro? Porque nós sentimos que o STF chantageia, faz chantagem com os deputados daqui. Porque são criados inquéritos, sigilosos, daqui a pouco bate na porta dele e fala, ó, se você votar dessa forma, a gente vai te pressionar dessa outra forma. Então, você tira uma pressão em cima dos deputados com relação ao STF, fazendo o fim do foro. E no segundo passo, a anistia, que dá a condição para que a gente pacifique o país. É um primeiro passo. Eu aqui, muitas vezes eu me coloco no lugar da Débora. A Débora que ficou, digamos assim, foi um símbolo de toda essa injustiça com relação às altas penas.
Eu não acho que uma pessoa que pegue um batom e escreve perdeu uma maneira numa estátua deva tomar 17 anos de cadeia. Acho que a atitude é errada, não convém, você não pode, né, pichar patrimônio público, claro, isso é errado. Agora, ela ficou 2 anos sem condenação. 2 anos num cárcere já não é tempo suficiente? Eu estou fazendo só uma pergunta, não uma... Eu acho que sim, mas 2 anos para fazer uma reflexão não é mais do que o suficiente. Mas a Débora é um caso. Existem mais outros casos. Existe o Rubens, por exemplo, que achou a bola assinada do Neymar, foi devolver para a polícia, foi preso por furtar essa bola, que o Neymar dedicou para cá para o Congresso. Quantos anos tomou? 17 anos de cadeia. Então, assim, eu fico pensando, cara, e se eu fosse o filho dessas pessoas, como eu agiria? Eu simplesmente deixaria isso passar? Não é comigo? Então, a gente precisa colocar no lugar das pessoas. Ah, então não é comigo, é com um pobre coitado, é com qualquer lá, que não tem condição, não tem voz, não tem rede social, não tem nada. Então deixa pra lá. Se fosse, por algum acaso, algum familiar de algum ministro, ou porque eu sei que tem familiares do ministro que são de direita. E se fosse algum familiar de algum deputado daqui, que estivesse aqui, sem querer, entrou aqui, ou por curiosidade, ou efeito manada, estava aqui dentro, entrou, viu o que aconteceu, não conseguiu sair, pum, tomou uma condenação. Como que seria a nossa reação? Então, eu não coloco isso como, tipo assim, uma medida que minoritária. Pelo contrário, nós conseguimos coletar assinaturas para poder aprovar a urgência. São mais 300 assinaturas. Por que não é pautado? Porque eu não tenho dúvidas que há pressão do STF com relação a isso. Então, a probabilidade, sim. Eu acredito que há uma probabilidade, mas basta que os homens tomem atitudes corretas. Isso é o mais difícil. Se o Bolsonaro não puder ser candidato, hoje ele está inelegível e se ele for condenado pelo Supremo, ele vai continuar inelegível. Quem o senhor apoiaria para presidente? Quem representa, na sua visão, esse campo conservador? Eu não tenho como eu dar uma resposta, porque isso passa, obviamente, pela definição de quem está em primeiro lugar nas pesquisas, que é o Bolsonaro, ou que pelo menos tem a chance de vencer do Lula. Mas existem cenários, diversas pessoas que se colocam à disposição e que a gente tem que avaliar. Então você tem, por exemplo, o Ronaldo Caiado, que faz um bom trabalho no âmbito de segurança em Goiás. Você tem o Romeu Zema, que também faz um bom trabalho em Minas Gerais. Você tem o Ratinho Júnior, que acredito também faz um bom trabalho ali no Paraná. Quais são os outros? Você tem o Tarcísio, que é até então um aliado de Jair Bolsonaro, também tem feito um bom trabalho à frente de São Paulo. Então é muito difícil eu definir de quem eu apoiaria, porque, confesso, tem muita água ainda para rolar, sabe? Mas os nomes aí que estão postos, obviamente, sem o apoio do Bolsonaro, duvido muito ter uma condição séria de vitória. Como é que o senhor antevê o cenário, assim, para a eleição de 2026? Parece que falta muito, né? E eu concordo com o senhor que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Mas a gente vai fazendo aquele exercício de cenários, né? Na cabeça do senhor, como é que as coisas devem se desenrolar, assim? Como é que a gente vai chegar lá para a campanha de 2026? Para mim o cenário está bem conturbado. Se continuar com a condenação do Bolsonaro e sem anistia, para mim, são as eleições mais importantes, porque ela vai definir os próximos 20, 30 anos do nosso país. Quem vai estar à frente de um país que vai estar totalmente quebrado? Isso não são palavras minhas, a própria Simone Tebet, que é ministra do Lula, disse, olha, as contas públicas já não há mais quem paga elas, né? Então, eu acredito que o cenário está muito complicado, principalmente por âmbito digamos assim, de mecanismos que anteriormente nós não tínhamos e agora nós temos. É o seguinte, uma mentira, quando ela é contada, eles param de maneira mais rápida, tem manchete, e a retomada da verdade, ela demanda um tempo. E como nós vamos fazer com isso? A esquerda vai poder mentir a rodo, vai poder criar fake news como criaram comigo, de cunho sexual, e eu vou ter que, enfim, ficar rebatendo cada mentira que eles fizerem a cada um dia, e a direita vai ficar refém disso, ou a direita também vai poder ter a mesma regra que eles, vai poder inventar coisa do Lula, vai poder fazer mentira, vai poder fazer IA. Porque se for igual para todo mundo, tá bom, por mais que eu não acho que isso seja saudável. Mas o que não dá é para que um deputado, por exemplo, aqui nessa casa cometeu a rachadinha, fala no seu livro e confessa que a utilização de mentiras em âmbito eleitoral para fins políticos, isso passar como se fosse uma estratégia política. Até em guerra você tem regras. Até em guerra você tem regras. E por que numa eleição você também não terá da mesma forma? Então, para mim, da maneira como está caminhando, sem talvez uma aprovação de anistia, sem você ter uma pacificação do nosso país, para mim o cenário está muito ruim. Mas muito ruim mesmo. O Lula não ganhou por 8 pontos de diferença. Ele não ganhou por 10% de diferença. Ele ganhou por 1%. 1%. Então o país continua dividido
E as pessoas estão percebendo. E principalmente com essa falta de responsabilidade fiscal que o governo tem, eu não sei de fato, e com a sanha também de censura que esse governo tem agora, porque tudo é motivo para poder regulamentar as redes, né? Ah, o Neymar machucou, precisamos regulamentar as redes. Ah, a Gretchen tem um novo namorado, precisamos regulamentar as redes. É um absurdo. A sanha de censurar desse governo é muito grande, no tanto que a gente já vai na China, no Xi Jinping, e pede para poder interferir no TikTok aqui no Brasil. Esse é um nível das pessoas que estão na frente do nosso país. O Haddad falando que meu vídeo não pode ter 335 milhões de visualizações, porque não tem 335 milhões de pessoas no mundo que falam português. Pô, tá de sacanagem. Tá proibido ver vídeo agora 2 vezes, né? Então, assim, confesso, eu não tô otimista quanto ao nosso futuro. Eu acho que para melhorar vai ter que piorar muito. Eu acho que a gente precisa, como Brasil, olhar para as questões mais profundas, sabe, do nosso país, de âmbito cívico. A gente precisa realmente olhar para nós mesmos e ver, poxa, peraí, o que eu como pai, como mãe, ou até mesmo como cidadão, estou fazendo para melhorar o meu país, poxa. As pessoas estão querendo um estado babá onde faça tudo por elas. Daqui a pouco, aí que volta a questão do conservadorismo. A fonte da moralidade vai acabar sendo o Estado. Mas o Estado não é feito por pessoas, horas. Então quer dizer que aquilo que seu filho está vendo na internet é culpa do Estado? Precisa do Estado chegar lá e fazer um monte de mecanismos para você, pai e mãe, você não consegue ver seu filho não pode ver uma mulher rebolando? Eu quero uma lei para isso. Nós estamos nos tornando pessoas cada vez mais adestradas e condicionadas ao ente que são formados por pessoas para poder definir a tua vida. Pessoas que perderam a capacidade de analisar. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, eu devo fazer isso, eu não devo, eu devo apoiar. Não. Nos tornamos grandes torcidas com 2 neurônios, né? O pró e o contra. Não consigo analisar nada. Deputado, quais os planos de carreira política do senhor para 2026? Olha, em 2026, por lei, eu posso me candidatar a alguns cargos, né? Dentre eles, deputado estadual, deputado federal, governo, somente. Porque para presidente e para senado precisa ter 35 anos. Então, para deputado estadual eu não iria, né? Não vou, porque acredito que a minha atuação aqui federal é importante, nível nacional. Para o governo, eu ainda deixo uma porta aberta, por mais que eu acredito que qualquer político em sã consciência iria. E já falava que seria candidato, porque eu estou em primeiro lugar nas pesquisas. Isso é uma pesquisa que eu sou o político mais bem avaliado do Brasil, fiquei muito grato, muito feliz com isso. Não é fácil, né, digamos assim, se manter. É como passar na faculdade, né? É difícil passar na faculdade, mas o difícil mesmo é o percurso, né? É o caminho. Então fico muito feliz com essa avaliação. Então qualquer pessoa, qualquer político entraria de cabeça. Só que eu acho que existem problemas, dificuldades profundas que nós enfrentamos hoje, que eu consigo atuar como deputado federal. Eu gostaria muito de ir para o Senado, né? Não tenho idade ainda, mas eu acho que o Senado encaixaria como uma luva, mas não tem idade para tal. E como deputado federal, eu acredito que ainda tem muito trabalho a ser realizado e talvez algumas posições que eu ainda não ocupei aqui, que eu posso pleitear, né? Não estou dizendo que eu estou fazendo campanha antecipada aqui para nada, mas a presidência da Câmara é algo fenomenal. A presidência da CCJ também é um cargo importante, você consegue colocar projetos ali na frente. Eu acho que eu consigo ter um trabalho ainda mais potencializado em Minas Gerais, em termos de emenda, em termos de conhecimento do Estado. Então eu aprendi com meu pai que eu tenho que estar preparado quando a oportunidade vier. Eu não posso deixar a oportunidade vir e estar despreparado. Então não tenho dúvidas do meu preparo quanto a esses cargos que possam surgir. Não tenho dúvidas. Só de eu não roubar, eu sei que o meu governo vai ser melhor do que os governos da esquerda em Minas Gerais que quebraram o nosso país. Mas eu sei que também não é uma missão fácil. Eu tenho, enfim, essas questões que eu pontuo, coloco na mesa e não quero ser precoce para tomar nenhuma dessas decisões que possa vir. Você não tem idade para o Senado, nem para a presidência da República. Sim. Mas é algo que o senhor almejaria no futuro? Eu acho o seguinte, eu acho que existem problemas agora no Brasil de atualidade que eu confesso que eu fico tão focado nele que eu não fico, sabe, preocupando, nossa, estou fazendo isso aqui para poder eu me tornar presidente da República. Até mesmo porque, eu lembro que um dia o Bolsonaro falou isso comigo e isso ficou na minha cabeça. Ele falou assim, ó, ninguém em sã consciência quer essa cadeira. Você pode pegar qualquer político, vamos pegar os últimos presidentes do nosso país? Collor tá preso. Michel Temer também foi preso, se eu não me engano, né? Também foi preso. Lula foi preso. Bolsonaro agora tá preso. Então, peraí. Então, assim, eu tô desejando o quê? No fim das contas, que eu também seja preso, né? Por uma linha histórica. Então, eu acho que... E a Dilma, né, foi impeachmentada,
Só o FHC aí que, enfim, que se livrou aí. Não tem nenhum problema em enfrentar perseguições injustas ou qualquer tipo de perseguição. Creio que meu coração é muito disposto para poder sacrificar algo pelo meu país. Tem muita energia ainda para queimar. Acho que ainda hoje ninguém ainda viu eu ter que alimentar minha coragem para poder fazer algo. Nunca tive que fazer isso. Tudo que eu faço mesmo é com o coração muito, muito claro, sabe? Daquilo que eu quero. Eu quero realmente que o nosso país seja do tamanho que ele merece, entendeu? Eu realmente trabalho em prol disso. Agora, se eu faço isso para campanha de A, campanha de B, seria muito mesquinho, sabe? Um sonho não se trata apenas do objetivo final do nosso cargo. Eu acho que se trata daquilo que a gente pode fazer. Eu posso servir melhor o meu país sendo presidente da República, as pessoas também acham isso, então que bom, podem contar comigo. Mas não é algo que move meu coração nesse sentido. O que move realmente meu coração diariamente é que eu seja o melhor exemplo possível de pai para minhas filhas, que uma vai vir agora, mas já tenho uma filha de 1 ano, 3 e 4 meses, que eu seja o melhor marido possível para minha esposa, que eu seja um bom filho, né, para os meus pais, que eu, enfim, consiga ter uma extraordinária obediência a Deus. É isso que eu quero ser. Eu quero ser extraordinário no âmbito da obediência. Agora as outras coisas são, para mim, tudo acréscimo. A Bíblia fala, né, buscar o reino de Deus, outras coisas não serão acrescentadas. Então, se Deus acrescentar para mim a presidência da República, vai ser um acréscimo. O meu foco realmente principal é com que eu consiga, enfim, chegar nos céus. Vai por mim, eu não falo isso da boca para fora. Eu sei que poucos jovens no Brasil têm 100 processos, com 29 anos. Eu sei que poucos jovens no Brasil têm processo que possam te levar para cadeia e que, enfim, sofra injustiças dia sim, dia com certeza, em âmbito de manchetes, de narrativas, de fake news, um monte de coisa. Então, assim, mas se Deus me colocou nesse momento agora é porque eu tenho que fazer alguma coisa. Se for isso, amém. Mas se for servir também com qualquer outra coisa, Nicolas, volta lá para a favela onde você nasceu, sirva lá na porta da tua igreja, porque eu acho que esse é o propósito que você tem que fazer. Amém. Estou disposto. Bom, deputado, já que o senhor falou em processos, né, o senhor tem mais um aí pela frente, que é o processo que está sendo instaurado aqui na Câmara pela ocupação do plenário, que vocês fizeram na semana passada. O que o senhor espera? Qual que o senhor acha que vai ser o desenrolar desse processo? Eu acredito no bom senso do relator, do presidente, não cheguei a conversar com ele, tá? Mas acredito no bom senso dele. Eu acho que precisa ter isonomia nessa casa, né? Isonomia significa igualdade para os iguais, desigualdade para os desiguais. Nós tivemos uma ação igual à que a esquerda fez anos atrás. Então, se for nos punir, ok, vai ter que punir também os outros demais. Se não puni-los, se não foram punidos anteriormente, então também não há o que se falar em punição de agora. Eu acredito que o que de fato aconteceu ali aquele dia, e confesso, eu não tenho nenhum motivo de mentir sobre isso. Infelizmente, não sei, né, se pudesse ou tem câmeras que pegam outro ângulo, mas eu literalmente sofri uma agressão que me machucou a ponto de nada, muito, muito tranquilo, veio de uma pessoa que não é tão forte assim, mas se fosse o contrário, eu não tenho dúvidas que a minha vida estava destruída hoje. Eu não falo isso aqui fazendo uma hipérbole, não. Minha vida estava destruída hoje. Imagina eu dando um soco ou um empurrão, sei lá, como é que foi nas partes íntimas de uma mulher. Já era a minha vida. Tudo que eu quero, eu não quero um juízo que seja de direita. Eu não quero um parlamento que seja... Eu quero só ser imparcial, tá ótimo. Então a deputada que me agrediu nesse sentido, eu também espero que vai ter bom senso nesse sentido. Mais uma vez, assim, foi gravado. E ainda foi dito que não foi assim, na verdade foi a cadeira que bateu em mim. Os seguranças que estavam ali viram. Eu, mais uma vez, não tenho por que mentir a respeito disso. E depois ainda vaza um vídeo dela, dizendo que quando o assessor dela falando, quando me pergunta se a Camila tá mal, eu falo, não, ela tá mal, mas ela tá bem pra caramba. E assim, não vamos bater no coleguinha. Então, eu acho que o presidente vai ter um bom senso, não acredito que nenhum dos deputados tenha que ser punidos. A gente ocupou ali um dia, depois no outro dia também ocupamos. O presidente entrou, pôde dar o seu discurso e vejo que outras coisas que precisam ter mais atenção com relação à punição aqui nessa casa. Rachadinha, desvios de emenda que foram feitos por diversos deputados com relação à ONG, corrupção, enfim, tá cheio de coisa aí para ser punido. Não é ficar ali no plenário que merece atenção agora nesse momento.